Fala Ninja Focado, meu nome é Douglas Prado, sou professor de língua portuguesa e hoje vamos começar um assunto muito interessante, um assunto que cai na sua prova, aparece com muita frequência, tá? Vamos falar hoje de colocação pronominal. Show de bola? É um assunto extenso, tá? Então você vai ver, você vai observar aqui na plataforma que você vai encontrar esse assunto pronome subdivididos em outros tópicos, tudo bem? E hoje vamos falar basicamente de colocação pronominal, tá? Então, como você pode ver aqui no slide, língua portuguesa, colocação pronominal é um assunto que cai na sua prova, tá? Você não pode virar as costas para esse assunto, então sim, aparece com frequência, então já vou colocar assim, ó, cai na sua prova, ok? Douglas, mas assim, todos os assuntos que estão no edital aparecem na prova, sim, mas tem alguns assuntos que aparecem com mais frequência. E esse assunto aqui, ele pode aparecer na sua prova, ele tem grande chance de aparecer na sua prova. Existem alguns assuntos dentro de língua portuguesa que eu sempre falo assim, esse assunto aqui você estuda, mas não dê tanta importância assim, como por exemplo aposto e vocativo. É um assunto que pode cair, cai com pouca frequência, é fácil de estudar. Agora, o pronome não. O pronome você precisa ter uma atenção especial. Ok? Então vamos começar aqui. Mas antes de entrar em colocação pronominal, eu vou relembrar aqui com vocês a definição de pronome oblíquo átono. Mas por que, Douglas? Sabe por quê? Porque não tem como você aprender colocação pronominal sem necessariamente saber o que é um pronome oblíquo átono. Então vamos ler aqui. Ó, os pronomes oblíquos átonos são aqueles que desempenham função sintática de complemento. Isso quer dizer que esses pronomes aqui, ó, me, te, se, o, os, a, as, leis, nos, vos, eles nunca, deixa eu colocar até em vermelho, eles nunca serão sujeitos. Nunca serão sujeitos. Então, quando ele diz que esses pronomes sempre vão representar aqui a função sintática de complemento, quer dizer que eles nunca podem assumir a função de sujeito. Eu vou até colocar uma frase aqui para a gente fazer uma análise. Se eu falar assim, ó, ela me ama. Ela me ama. Vamos fazer aqui a análise sintática dessa oração. Ela, sujeito, ama, verbo, e esse me aqui, por obrigação, vai ser o complemento, tá? Mas nesse caso aqui, que tipo de complemento, né? Nesse caso, como está completando o sentido de um verbo, vai ser o complemento verbal, tá? E quais são os dois complementos verbais? Você lembra? Você se lembra? Você pode ter aqui o objeto direto e o objeto indireto. Esses são os dois complementos verbais, tá? Nesse caso aqui, esse me vai ser um objeto direto, porque quem ama, ama alguém. Repare que não existe a presença da preposição entre verbo e o complemento. Quando isso acontece, eu tenho aqui um objeto direto. Beleza? Então, esses pronomes aqui, repetindo, me, te, se, o, os, a, as, leis, nos e vos, eles sempre vão aparecer como complementos, nunca como sujeito. Eles não podem praticar ação. Beleza? Ok, mas o que isso tem a ver com colocação pronominal? Então, o que é colocação pronominal? Vou definir aqui para você, tá? Colocação pronominal, antes de escrever, ele vai ser necessariamente como que esses pronomes eles vão se relacionar com o verbo, tá? Então, se esses pronomes aqui, ó, me, te, se, o, os, a, as, leis, nos, vos, aparecerem antes do verbo, você vai ter a chamada próclise. Um nome estranho, Douglas. É estranho, mas é fácil de entender, tá? Quando você tem a colocação desses pronomes no meio do verbo, você vai ter a mesóclise. E quando você tem a colocação desses pronomes, tá, oblíquos átonos, após o verbo, você vai ter a ênclise, tá?
Então, é a próclise antes do verbo. É a colocação do pronome oblíquo átono. Que pronomes oblíquos átonos? Esses aqui, ó. Me, te, se, o, os, a, as, le, leis, nos e vos. Tá? Antes do verbo, tá? Aqui no meio do verbo. No meio do verbo. E aqui, após o verbo. Após o verbo. Douglas, você pode dar um exemplo para mim? Com certeza. Vamos exemplificar aqui, ó. Não me fale isso. Não me fale isso. Nesse caso, cadê o verbo? O verbo falar, né? Cadê o pronome oblíquo átono? Aqui, ó, me. Tá? Por isso que é importante, né, quando você estuda a colocação pronominal, você saber quais são os pronomes oblíquos átonos. Eu já repeti 3 vezes, 4, né? Vou repetir a 5ª vez aqui, propositalmente, para você decorar. E você, sim, tem que decorar quais são os pronomes oblíquos átonos. Eu vou repetir agora. Me, te, se, o, os, a, as, le, leis, nos, vos. Tá? Repare que esse pronome aqui, ó, que é o pronome oblíquo átono, está aparecendo antes do verbo. Quando isso acontece, qual o nome disso? Próclise. Tá? Então, eu tenho um pronome oblíquo átono antes do verbo. Qual o nome disso? Próclise. E quando esse pronome oblíquo átono aparece no meio do verbo? Mesóclise. Eu vou exemplificar aqui para você. Olha que legal. Amar. Amar-te-ei. Repare que o ter, que é um pronome oblíquo átono, está aparecendo no meio do verbo. Qual o nome disso? Mesóclise. Show de bola? Bem legal, né? E quando esse pronome oblíquo átono, né? Esses aqui, ó, que eu não vou repetir mais, você está de saco cheio que eu repita, aparece após o verbo, qual o nome disso? Ênclise. Então, quando você fala assim, ó, dei-me isso. Esse me, que é a colocação do pronome oblíquo átono após o verbo, qual é o nome disso? Ênclise. Então, basicamente, assim, inicialmente, a ideia de colocação pronominal é tranquila, tá? O pronome oblíquo átono antes do verbo, próclise. O pronome oblíquo átono no meio do verbo, mesóclise. O nome já diz, né? Meio. E o pronome oblíquo átono após o verbo, ênclise. Tudo bem? Douglas, é só isso? Poxa, se caísse assim na prova, eu tô sabendo legal. É só isso. Porém, o mundo não é tão perfeito assim. Tá? Existem regras para você usar próclise, existem regras para você usar mesóclise e existem regras para você usar ênclise. Mas eu já vou adiantando que o mais complicadinho aqui é próclise, tá? Existem mais regras para próclise. Para mesóclise existem apenas 2 regras. Tá? E para ênclise existem aqui umas 4 regras. Então, a próclise é a mais complicadinha, tá? E agora nós vamos falar dessas regras. Quais são as regras para você usar a próclise? Quais são as regras para você usar a mesóclise? E quais são as regras para você usar a ênclise? Mas antes, né, como sempre, a gente não pode perder a oportunidade de fazer uma revisãozinha para sempre fortificar aqui o seu conhecimento, tá? Embasar o seu conhecimento. Vamos lá, eu vou relembrar aqui com vocês. Aqui, ó, até coloquei assim, ó, revisão rápida. Isso pode cair na sua prova. Antes da gente entrar na regrinha de colocação pronominal, né, falar de próclise, mesóclise e ênclise, eu vou relembrar aqui para vocês as modalidades dos pronomes oblíquos átonos, tá? Porque aqueles pronomes oblíquos átonos, eles podem aparecer de outras formas. Quais são essas formas? Eles podem aparecer assim, ó, lo, lá, los, las, ou no, na, nos, nas. Show de bola? Em que situações eu vou usar esses pronomes? Aqui, ó. Primeiro caso aqui, ó. Quando os verbos apresentam as terminações R, S ou Z, os pronomes o, os, a, as assumirão as formas lo, lá, los, las. Então,
Nós acabamos de falar anteriormente, né? Nós comentamos e mencionamos quais são os pronomes oblíquos átulos, né? E aqui, um deles, eu tenho aqui, ó, o, os, a, as. Esses 4 aqui, eles podem aparecer com outro, de outra forma, tá? Sempre quando o verbo terminar em R, S ou Z, esses 4 pronomes oblíquos átulos, eles assumirão as formas lo, lá, los, las. Como assim? Olha aqui, ó. Poderíamos comprá-los. Se você pegar esse verbo aqui, ó, comprar, né? Ó, comprar. Repare que ele terminou em R. Se ele terminou em R, você retira o R, coloca o acento e acrescenta aqui o los. Show de bola? A mesma coisa acontece aqui embaixo, ó. O dever de casa, Carlos, aqui seria o fez, né? Fez. Repare que esse verbo aqui, ó, fez, terminou em Z. Ó, tá dentro da regrinha. Se terminou em Z, você tira o Z e acrescenta o lo. Beleza? Aqui tem acento porque o fe é um monossilábico tônico terminado em S. Aqui já é outra aula de acentuação. Aqui a mesma coisa, ó. Buscamos, né? Aqui seria buscamos. Buscamos. Repare que termina em S. Então você retira o S e acrescenta o lá. Então você não pode falar assim, ó. Poderíamos comprar os. Está errado. Comprar os. Carlos fez o. Está errado. Então sempre quando o verbo termina em R, S ou Z, o que você vai fazer? Vai retirar o R, S, Z e vai acrescentar ali o lo, o lá, o los, o las, dependendo da pessoa a que se refere. Tá? A mesma coisa acontece aqui no no, na, nos, nas, em relação à substituição, né? Não são as mesmas regras, não. Ó, quando as terminações são de tongos nasais, ão, oin, am, em, os pronomes o, os, as assumem as formas no, na, nos, nas. Então, sempre quando você tem ali a terminação de um ditongo nasal, né? Ou seja, uma palavra que termine sendo pronunciada pela narina e seja um ditongo, né? O que é um ditongo, Douglas? Provavelmente essa aula você já assistiu. Mas um ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal. Ou vice-versa, tá? Semivogal e vogal, ou vogal e semivogal. Aqui, ó. Façam-na falar. Nesse caso aqui, eu vou até escrever para ficar mais fácil. Ó, façam. Douglas, cadê o ditongo aqui? O ditongo não é o encontro de uma vogal com uma semivogal? Sim. Quando você estuda fonologia, você tem, e dentro de ditongo, né? Dentro de ditongo, hiato e tritongo, você tem que esquecer a grafia e pensar num som. Como que você pronuncia esse verbo aqui, façam? Como que você pronuncia? Pronuncia agora aí. Eu espero, vai lá. Ó, vou pronunciar com você. Façam, façam, façam. Repare que o U saiu da minha boca, não saiu? Então, aqui, quando eu pronuncio essa palavra, eu tenho assim, ó, são. É assim que você lê, tá? Você escreveu com S, sim, propositalmente, porque é assim que você lê. Façam. Repare que você tem aqui, ó, o A, né, e o U. Você tem o A vogal, U semivogal. Qual é o nome disso? Ditongo. Nesse caso é ditongo nasal, porque é pronunciado pela narina. Quando isso acontece, você troca, né, aqui seria o A pelo na. Então, façam-na. A mesma coisa acontece aqui embaixo. As cadeiras põem-nas. Isso eles dão-nos. Então, sempre quando tem um ditongo nasal, você substitui o pronome, né, que seria o a, os as, por no, na, nos, nas. Ok? Tranquilo? Isso aqui é uma revisãozinha, tá? Só para a gente conseguir caminhar com tranquilidade dentro desse assunto de colocação pronominal, que é um assunto delicado, tá? Não vou falar difícil, não. Vamos lá. Primeira regrinha de próclise é a seguinte. Já vou adiantando que o mais chatinho é a próclise. Passando pela próclise, você vai ver que a mesóclise e a ênclise é bem tranquilo, tá? Então aqui, ó, primeira regrinha. Você pode, sim, usar a próclise com palavras negativas. Isso quer dizer o seguinte, as palavras negativas irão atrair os pronomes oblíquos átonos para si. Então aqui, ó.
palavras negativas. Aqui, ó. Quais são essas palavras negativas? Qualquer palavra negativa. Então, aqui, ó. Nem, não, nunca, jamais, ninguém, nada, de modo algum, e assim vai. Então, qualquer expressão ou palavra negativa, tá, irão atrair o pronome oblíquo átono para si. Então, aqui, ó. Isso nem me prejudicou. Esse nem é uma palavra negativa, tá? Ele atraiu esse me aqui, ó, que é um pronome oblíquo átono, para a palavra negativa. E o verbo está aqui, ó. Repare que o pronome oblíquo átono, o me, né, é um pronome oblíquo átono, ele está aparecendo antes do verbo. Tá? Qual é o nome disso? Próclise. Tá? Próclise é a colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo. E por que eu escrevi assim, ó? Isso nem me perturbou. Por que eu não escrevi assim, ó? Isso nem perturbou me? Porque existe uma regra, que eu acabei de falar para você agora, que as palavras negativas irão atrair os pronomes oblíquos átonos para si. É o que aconteceu aqui. Ok? A mesma coisa acontece aqui embaixo. O não atraiu o me, o nunca atraiu o me, o jamais, assim vai. Ninguém, nada, de modo algum, ó, modo algum. Tá? Então, todas essas expressões aqui atraíram os pronomes oblíquos átonos, nesse caso aqui o me, mas poderia ser outro, poderia ser o te, o se, o le, enfim, qualquer pronome oblíquo átono. Aqui é o me, atraíram, tá? Repare que todos esses pronomes oblíquos átonos estão aparecendo antes de um verbo, ó, antes de um perturbou, ó, antes de um verbo, antes de um verbo, antes de um verbo. Então, primeira regrinha de próclise, as palavras negativas em geral irão atrair os pronomes oblíquos átonos para si. Ok? Primeira regrinha, palavras negativas. Outra regrinha, aqui, ó. As conjunções subordinativas que, se, porque, conforme, embora, logo, quando. E as outras também, tá? Qualquer conjunção subordinativa irá atrair os pronomes oblíquos átonos para si. Essas aqui são as principais. Douglas, eu não sei o que é uma conjunção subordinativa. Você tem que voltar na aula lá, para você entender a ideia de conjunção. Mas eu posso adiantar para você aqui, tá? Qual é o papel de uma conjunção? A conjunção, ela tem um papel, ela tem dois papéis, né? A conjunção, essencialmente, ela pode assumir dois papéis. O primeiro papel, ela pode ligar duas palavras de mesmo valor sintático, tá? Além disso, a conjunção, ela pode unir duas orações, ligar duas orações, que é o que ela faz nesse caso aqui, tá? Vamos lá. Vou apontar aqui, ó, quando, tá? É uma conjunção subordinativa. Ó, não é necessário que o leve, a mesma coisa aqui, ó, o que. Embora me entristeça, que o embora, conjunção. Ele falou tudo errado, porque o porquê é uma conjunção. Conforme me lembrava, conforme uma conjunção. Todas essas conjunções que eu sublinhei aqui estão atraindo os pronomes para si. Quais pronomes? Aqui, ó, o me, o, me, e aqui é o me. E repare que sempre tem um verbo aqui, tá? Aqui, ó, lembro, verbo, leve, entristece, esqueci, lembrava. Show de bola? Então, quando o pronome oblíquo átono aparece antes do verbo, eu já falei para vocês, próclise. E por que isso acontece aqui? Porque essas conjunções estão atraindo, estão puxando esses pronomes oblíquos átonos para si. Ok? Regrinha. Próxima regra de próclise. Aqui, ó, os advérbios. Os advérbios também irão atrair os pronomes oblíquos átonos para si, tá? Então, aqui, ó, aqui se aprende. Então, o aqui, advérbio, atraiu o se para si. E lá me disseram. O lá, advérbio, né, de lugar, atraiu o me para si. Sempre, advérbio de lugar, atraiu o me para si, tá? Eu vou sublinhar só para ficar mais didático. Então, aqui, ó, esse aqui são os pronomes oblíquos átonos, se, me, le. E esses aqui são os verbos, ó. Aprende, disseram, levavam. Isso quer dizer que essa frase aqui, ó, se eu escrevesse assim, ó, sempre, se eu escrevesse assim, ó, sempre
levaram, levaram-lhe com elas. Isso aqui está errado, super errado, por vários motivos, né? O motivo número 1 é que o sempre, como é um advérbio, ele atrai esse carinha para ele. Então ele deveria aparecer aqui, ó, o lê, né? E tem outros motivos também, mas não vem ao caso, mas vamos ficar só nesse motivo aqui. Tá bom? Então isso aqui está super errado. Qual é o correto? O correto é esse aqui, ó. Show de bola? Vamos lá. Próxima regrinha. Os pronomes relativos, pronomes interrogativos, pronomes indefinidos e pronomes demonstrativos também, né, irão puxar esses pronomes oblíquos átonos para si. Ok? Então é importante você saber o que é um pronome relativo, o que é um pronome interrogativo, isso é importante. Douglas, olha só, eu já estudei isso aqui, mas eu não me lembro o que é um pronome relativo. Você pode me relembrar? Eu não vou fazer isso agora para não atrapalhar a aula, tá? Mas eu vou colocar aqui, isso aqui nenhum professor faz, tá? Eu vou colocar aqui o meu WhatsApp. Você provavelmente tem no WhatsApp, eu sei que você tem. Mas eu vou colocar aqui novamente, 9606-9501, é o meu WhatsApp. Você pode me mandar mensagem, tá? Perguntando, Douglas, você pode me explicar o que é um pronome relativo? Eu já estudei, mas você pode relembrar? Eu envio um áudio para você explicando tudo passo a passo. Show de bola? Então aqui, ó. O rapaz que ele mostrou isso é um mentiroso. Esse que aqui, ó, é um pronome relativo, tá? O quem aqui é um interrogativo, todos indefinido, e isso, né, é um pronome demonstrativo. Agora vamos sublinhar aqui os pronomes oblíquos átonos. O lê, aqui o lê também, lê, e o ter. E esses aqui são os verbos. Ó. Mostrou, contou, apoiaram e faz. Ok? Show de bola? Repare que o tanto que, como quem, como todos, como isso, atraíram os pronomes oblíquos átonos. Quais pronomes, Douglas? O lê, o lê, o lê e o ter para sim. Ok? Repare que os pronomes oblíquos átonos estão antes do verbo, tá? Eu estou tratando aqui agora da próclise, mais uma regrinha de próclise. Tem que relembrar, tá? Isso aqui tem que decorar, não tem por onde correr. Próxima regrinha. Com frases interrogativas diretas e indiretas, você também vai usar a próclise, tá? Então aqui, ó, quanto lhe custou esse som? Então isso aqui é uma frase interrogativa direta, né? Então repare que aqui você usou a próclise, né? Antes do verbo aqui, ó. Usou o pronome oblíquo átono antes do verbo. Qual é o nome disso? Próclise. Beleza? Aqui, ó. Diga-me quem lhe deu isso. Aqui é a mesma coisa. Diga-me quem lê. Aqui o lê, né? Antes do verbo. Mas por que aqui eu usei próclise? Isso aqui é uma pergunta? Sim, é uma pergunta indireta. Repare que não tem interrogação, mas é uma pergunta indireta. Se eu chego para você e falar assim, ó, diga-me quem lhe deu isso. Por mais que não seja uma pergunta, é uma ordem, né? Você vai responder. Não uma pergunta direta, mas sim indireta. Show de bola? Beleza. Então aqui o quem, né? Faz parte dessa interrogação. Beleza, vamos lá. Próxima regrinha, com frases exclamativas e optativas. Aqui, ó, quem me dera. Isso aqui é uma frase exclamativa. Aqui o sinal de exclamação aqui, ó. Ok? Você vai usar a próclise. Aqui o verbo, né? O verbo aqui, ó. E aqui você tem um me, que é o pronome oblíquo átono. Então vou ter que colocar assim, ó, pronome oblíquo átono. E esse outro verde aqui vai ser o nosso verbo. Show de bola. Isso acontece também com frases optativas, tá? Frases que dão a ideia de opinião aqui, ó. Que Deus lhe dê força para passar por isso. Então aqui o lhe, né? Que é o pronome oblíquo átono. E o de é o nosso verbo. Mais uma regrinha de próclise. Show de bola? Próxima regrinha aqui, ó. Com gerúndio precedido da preposição e, tá? Em, né? Preposição em, desculpa. Em se tratando. Você pode gravar assim também, ó. Quando aparece assim, ó. Em
Em ser mais gerúndio. Fica melhor, né? Em ser mais gerúndio. Então aqui, ó, em se tratando de música, ele é o cara. Então sempre quando você tem essa estrutura em ser mais gerúndio, você vai usar a próclise também. Aqui, ó, novamente o ser, né, que é o pronome oblíquo átono, e o tratando, que nesse caso é o nosso verbo, que está no gerúndio. A forma nominal dele é gerúndio. Show de bola? Mais uma regrinha aqui de próclise, né? Com orações com inversão sintática. Aqui, ó, forte me pareceu sua opinião. Quando você tem ali uma oração que não está na sua ordem direta, tá? Isso pode acontecer, Douglas? Sim. Porque assim, qual é a ordem direta da oração? Qual é a ordem natural, a ordem normal de uma oração? É sujeito, verbo e complemento. Então, se eu falar assim, ó, João gosta de estudar. Nesse caso, eu tenho uma ordem natural. João, sujeito, gostar, verbo, e de estudar é o nosso complemento. Complemento verbal que recebe o nome, nesse caso aqui, de objeto indireto, pelo fato de ter preposição de. Ok? Mas se eu falar assim, ó, de estudar gosta João, eu posso escrever dessa maneira? Sim, eu posso escrever. Quando isso acontece, né, que foi o que aconteceu aqui, ó, forte me pareceu sua opinião. Aqui, ó, sua opinião me pareceu forte, né? Então tem aqui, ó, sujeito, verbo e complemento, de trás para frente. Quando isso acontece, você pode sim usar a próclise, tá? Então a próclise aqui é o me, né, que é o pronome oblíquo átono antes do verbo pareceu. Show de bola? Então, essa aqui é a última regrinha de próclise, tá? Só resumindo aqui rapidinho, tá? Você pode usar próclise com palavras negativas, conjunções subordinativas, advérbios, pronomes, né, em geral, relativos, interrogativos, indefinidos e demonstrativos. Você pode usar com frases interrogativas diretas e indiretas, frases exclamativas e optativas, em ser mais gerúndio e orações com inversão sintática. Basicamente, 8 regrinhas para você gravar. Se você conseguir memorizar essas 8 regrinhas, as outras são bem tranquilas mesmo. Só para você ter uma ideia, aqui na mesóclise são 2 regrinhas só. Então fica bem fácil, tá? Aqui, ó, regrinha de mesóclise. O nome já diz, né? Meio. Quando o pronome oblíquo átono aparece no meio do verbo, eu vou ter a mesóclise. Quais são as regras para eu usar a mesóclise? Eu vou falar para você agora. Ó, você vai usar a mesóclise nos tempos verbais, no futuro do presente, no modo indicativo, futuro normal, né? Futuro normal. O futuro do presente é o futuro normal. Então aqui, ó, amar-te-ei, né? Amar-te-ei. Se você pegar aqui o verbo, por exemplo, esse verbo aqui sem a presença do pronome, você vai ter o amarei, não é isso? Amarei. Amarei é um futuro do presente normal, tá? Então, nesse caso aqui, quando eu tenho o futuro do presente no modo indicativo, sim, eu posso usar a mesóclise. Então, eu posso falar amar-te-ei, tá? Eu posso falar amar-te-ei. Aqui, ó, mais um caso, ó, de o verbo no futuro do presente. Ajudar-te-ei no que for preciso, ok? Aqui você pode reparar que tem um verbo aqui no futuro do presente, que é o ajudarei. Beleza? São 2 casos. Primeiro caso, já falei agora, que é o verbo no... Vou até colocar grande aqui, ó. Verbo no... Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Verbo no futuro do presente, né? Do modo indicativo. E ó, o outro caso é o verbo no futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Tá? Que é aquela terminação -ria, né? Terminação -ria, futuro do pretérito. Aqui, ó, amar-te-ia. Então, sempre quando você tem um verbo no futuro do pretérito, você pode usar a mesóclise. Olha aqui, ó, o te, né? Que é o pronome oblíquo átono no meio do verbo. Aqui é a mesma coisa, ó. Comprometer-se-iam mais facilmente se confiasse mais em você. Então, tem um verbo aqui no futuro do pretérito e o se aparecendo no meio aqui. Show de bola?
Então, mesóclise, dois casos aqui, né? O primeiro caso, verbos no futuro do presente, e o segundo caso, verbo no futuro do pretérito. Tá? Isso aqui aparece muito, tá? Isso aqui aparece demais, demais, demais. Próximo caso aqui, vamos falar da ênclise, né? A ênclise são 4 regrinhas apenas. Você reparou que na próclise são 8 regras, né? Na mesóclise 2 regrinhas e ênclise são 4 regrinhas. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, regras de ênclise. Ênclise é a colocação. Vou escrever aqui, ó. É a colocação do pronome oblíquo átono após o verbo. Após o verbo. Quais são as regras? Primeira regrinha, verbo no infinitivo. Então aqui, ó, deve lembrar-se de hoje. Vamos lá. Aqui o ser está aparecendo. Por que o ser está aparecendo após o verbo? Porque esse verbo aqui, o lembrar, está no infinitivo. Ok? Aqui, ó, poderia entregar leis. Por que esse leis aqui está aparecendo após o verbo? Porque entregar está no infinitivo. Douglas, o que é um infinitivo? O que é um infinitivo? Infinitivo é quando o verbo ele termina em AR, ou termina em ER, ou IR, ou OR, tá? É uma forma nominal do verbo. Existem 3 formas nominais do verbo. Você tem o infinitivo, que é essa forma aqui, você tem o gerúndio e você tem o particípio. Beleza? Então, AR, ER, IR, OR. Show de bola? Primeira regrinha de ênclise, quando você tem o verbo no infinitivo. Segunda regrinha de ênclise, com o verbo no início da frase. Contaram-me tudo. Está errado falar, escrever, colocar na redação assim, ó, me contaram tudo. Está errado. Você não pode começar uma frase com pronome oblíquo átono. Ok? Então tem que usar ênclise, sempre. Então está errado falar me empresta, me dê, me ama. Está errado. Show? Próxima regrinha aqui, ó. Com o verbo no gerúndio. Saiu machucado, deixando-nos aterrorizados. Então cadê o gerúndio aqui? O gerúndio aqui, deixando. Gerúndio, né? NDO. Aqueles verbos terminados em NDO é uma forma nominal do verbo. Beleza? Bem tranquilo. E última regrinha aqui, ó. Com o verbo no imperativo. Meninos, calem-se. Então aqui, ó, o verbo no imperativo. Eu tenho necessariamente aqui uma regrinha de ênclise. Show de bola? Então, assim, é um assunto bem tranquilo. Não vou falar que é bem tranquilo, não. Tentei forçar a barra aqui, né? Tentei forçar a barra. Você fala assim, você é professor, Douglas, vai ser tranquilo para você. Eu vou ser sincero para você. Esse assunto, o que mais aparece é a próclise e mesóclise, tá? E a mesóclise aparece até um pouquinho mais. Mas é bem fácil decorar, né? A regra de mesóclise são 2 regrinhas, verbos no futuro do presente e futuro do pretérito, tá? A próclise são 8 regrinhas, você precisa memorizar. E a ênclise, 4 regrinhas. Show de bola? Essa aqui é a nossa primeira parte, né? Aqui embaixo tem exercícios para fazer. Eu sugiro que você faça todos os exercícios e eu vejo você na próxima aula. Até mais!